Olá, sou o professor Jorge Kennedy e vou falar sobre combinações. Então, combinações simples. A combinação simples pode ser definida como sendo um agrupamento dos elementos de um conjunto em subconjuntos. Nos problemas de contagem, o conceito de combinação está intuitivamente associado à noção de escolher subconjuntos. Exemplo: Vitória, Thalita, Gabriel, Flávio, Raquel e Guilherme formam uma equipe de voleibol, pois deles precisam representar a equipe no sorteio dos jogos de um torneio que irão disputar. Aí aqui eu formei o conjunto, tá vendo? Com esses alunos, né? Com esses 6 alunos. Percebam que se eu trocar a ordem desses alunos dentro do conjunto, o conjunto não vai se alterar. Aí quando acontece isso, então quando eu trabalho com conjuntos e subconjuntos, eu uso combinações. Então, se eu inverto a ordem e o elemento continua o mesmo, é combinação. Agora, quando eu inverto a ordem e o elemento fica diferente, aí é arranjo. Então, essa é a diferença básica de arranjo e combinação. Então, quando eu trabalho com conjuntos e subconjuntos, eu uso combinações, ok? Então, Bom, então eu formei aí um conjunto de 6 elementos. E quais são os subconjuntos desse conjunto, né? Sendo que somente com 2 elementos. Está aí, ó. Olha quantos subconjuntos eu tenho. Então, tanto faz eu escrever Vitória, Thalita, Thalita e Vitória. Continua o mesmo subconjunto. Ou seja, ou posso escrever Vitória e Gabriel, Gabriel e Vitória, Vitória e Flávio, Flávio e Vitória. Então eu estou invertendo a ordem, não está alterando o conjunto. Por isso que eu vou trabalhar. Quando acontece isso, eu trabalho com combinação. Quando eu inverto a ordem, número 21, vou inverter a ordem dos algarismos. Número 12, 21 é diferente de 12, aí eu trabalho com arranjo, ok? Bom, continuando aqui o raciocínio, a esses subconjuntos chamamos de combinações simples de 6 elementos, tomado com 2 elementos ou tomados 2 a 2 e escrevemos C 6,2. Vamos fazer o cálculo, né? Então eu já tenho aqui, né? Como é que eu faço o cálculo da combinação de 6 elementos tomados de 2 a 2? É 6 fatorial, dividido por 2 fatorial, que multiplica 6 menos 2 fatorial, que vai ser 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial. Desenvolvo o 6 até 4 fatorial para simplificar 4 com 4. E eu tenho aí 6 vezes 5 dividido por 2. Eu tenho 15 subconjuntos. Ok? Bom, e a fórmula das combinações simples? Eu tenho aí a combinação simples de n elementos tomados de P a P é n fatorial dividido por P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. E essa é uma outra notação que também pode ser utilizada. Ou essa aqui, né, que mais à frente veremos que isso aqui, na realidade, é a formação de um número binomial. Uma propriedade importante. Uma combinação de 3 elementos tomados de 2 a 2 vai ser igual à combinação de 3 elementos tomados de 1 a 1. Percebo que a soma, né, de 1 mais 2 é igual a 3. Ou seja, quando você soma os P's e o valor, o resultado é igual ao N, significa que essas combinações têm o mesmo valor. Ó, ok? Bom, outro exemplo, uma combinação de 5 elementos tomados de 3 a 3 é igual a uma combinação de 5 elementos tomados de 2 a 2. Percebo que 2 mais 3 é igual a 5, ok? Então, a combinação de 5 elementos tomados de 3 a 3 é igual a combinação de 5 elementos tomados de 2 a 2, que é igual a 10. Vamos fazer alguns exemplos. Vamos calcular o valor de uma combinação de 6 elementos tomados de 3 a 3. É 6 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 6 menos 3 fatorial. Vou desenvolver o 6 fatorial até 3 fatorial, para simplificar com 3 fatorial. Continuando aqui, né?
e vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 6, né? Porque 3 fatorial é igual a 6, vou ficar com o valor de 5 vezes 4, que é igual a 20. Vamos calcular o valor de 4 elementos tomados de 2 a 2. Então é 4 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2 fatorial. Fica 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Desenvolvi o 4 fatorial até 2 fatorial, simplificando 2 fatorial com 2 fatorial. E 4 vezes 3 dividido por 2 é igual a 6. Em um plano, marcamos 6 conjuntos distintos, dos quais 3 nunca estão em linha reta. Em um plano, marcamos 6 pontos distintos, dos quais 3 nunca estão em linha reta. Quantos segmentos de reta podemos traçar ligando-os 2 a 2? Então, eu tenho aí uma combinação de 6 elementos tomados de 2 a 2. Por que 6 elementos? Vamos supor que eu pegue o ponto A e o ponto B. Vou traçar a reta que passa por A e por B. Pronto. Não é o mesmo segmento, não seria a mesma reta que vai passar por B e por A? Então, tanto faz eu falar a reta que passa por A e por B, ou a reta que passa por B e por A. Então, por B e por A. Então, inverter na ordem não vai alterar, por isso que é combinação. Ok? Então, eu vou ter aí, na realidade, 15 segmentos. Quantos triângulos podemos formar tendo 3 deles como vértice? Então, eu tenho uma combinação de 6 elementos tomados de 3 a 3. Então, eu posso ter o triângulo, por exemplo, ABC, que é igual ao triângulo BCA, que é igual ao triângulo CAB. Então, eu inverti a ordem, a sequência, e o triângulo é o mesmo. Por isso que eu estou trabalhando com combinação e não arranjo. Então, ficou aí num total de 20 elementos. 20 triângulos. De quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar seu time de basquete, tendo à sua disposição 12 atletas que jogam em qualquer posição? Então é só colocar os 6 em quadra que não tem problema. Então eu tenho, 5, né? Basquete são 5. Então eu tenho uma combinação de 2 elementos tomados de 5 a 5. Então é 12 fatorial dividido por 5 fatorial, que multiplica 12 menos 5 fatorial. Fica 12 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 7 fatorial. Vou desenvolver o 12 fatorial até 7 fatorial. E o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simplifiquei 7 fatorial com 7 fatorial. Simplifiquei 12. O 12 eu simplifiquei por 4, é igual a 3. Repeti o 11. 10 dividido por 5 é igual a 2. 9 dividido por 3 é igual a 3, e 8 dividido por 2 é igual a 4. 7 fatorial dividido por 7 fatorial vai dar 1. Eu fiquei com o produto 3 vezes 11 vezes 2 vezes 3 vezes 4, que é igual a 792. Então, o técnico ele tem 792 maneiras de escalar um time com 12 atletas, sendo que se esses 12 atletas jogarem em qualquer posição. O conselho desportivo de uma escola é formado por 2 professores e 3 alunos. Candidataram-se 5 professores e 30 alunos. De quantas maneiras diferentes esse conselho pode ser eleito? Então, eu tenho aí, primeiro, uma combinação de 5 professores tomados de 2 a 2 e uma combinação de 30 alunos tomados de 3 a 3. E o produto dessas duas combinações, ok, vai formar aí as maneiras, vai me fornecer de quantas maneiras diferentes eu posso formar um conselho, ok? Então ficou aí 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 5 menos 2 fatorial, vezes 30 fatorial, que multiplica 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, que multiplica 30 menos 3 fatorial. Então eu fiquei 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial, vezes 30 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 27 fatorial. Primeira fração, o numerador eu desenvolvi até 3 fatorial para fazer a simplificação. E a segunda eu desenvolvi até 27 fatorial para também fazer a simplificação.
de 27 fatorial com 27 fatorial. Como aqui eu tenho um produto, né? Então eu simplifiquei o 4 com 2, deu 2. 30 dividido por 3 é igual a 10, repetiu 29. 28 dividido por 2 é igual a 14. Fazendo esse produto, eu teria aí 40.600 maneiras diferentes de formar um conselho. De quantas maneiras podemos colocar 10 bolas em 3 urnas, de modo que fiquem 2 bolas na primeira urna, 3 bolas na segunda urna e 5 bolas na terceira urna? Então, na realidade, eu tenho uma combinação de 10 elementos tomados de 2 a 2, vezes 10 elementos tomados de 3 a 3, vezes 10 elementos tomados de 5 a 5. Ok? E fazendo aí as contas, eu teria aí 1.360.800, ok? Maneiras de se colocar essas bolas nessa disposição. Uma classe tem 24 alunos, 10 meninas e 14 meninos. De quantos modos podemos escolher? 3 meninos e 2 meninas. Então tem duas combinações. Uma combinação de 14 elementos tomados de 3 a 3 e uma combinação de 10 elementos tomados de 2 a 2. Então eu tenho um produto dessas duas combinações. Ok? E fazendo aí as contas, ok? Eu teria aí 16.380 modos para escolher, né? 3 meninas e 2 meninos. E 5 alunos quaisquer? Opa, aí eu tenho uma combinação de 24 elementos tomados de 5 a 5, ok? Que vai ser igual a 42.504, ok? Modo de escolher 5 alunos quaisquer, independente de sexo. E as combinações completas, ok? Combinações completas de N elementos de K a K são combinações de K elementos não necessariamente distintos, ou seja, diferentes, ok? Nos cálculos de combinação completas, deve-se levar em consideração as combinações com os elementos distintos, que são as combinações simples, e as combinações com os elementos repetidos. O total de combinações completas de elementos de K a K é indicado por O, ou seja, né, então a combinação de N elementos mais K elementos menos 1, ok? Tomados de K a K. Vamos ver na prática. Um exemplo. De quantos modos podemos comprar 3 doces em uma padaria que tem 4 tipos de doces diferentes? Ok? Então, eu posso comprar 3 doces diferentes, ok? Ou eu posso comprar 3 doces iguais, 2 doces iguais e um diferente. Então, eu vou usar a fórmula, ok? Então, eu tenho aí, né? Tenho 4 tipos, eu vou comprar só 3, então é 4, é uma combinação, né, de 6 elementos tomados de 3 a 3, que vai ser 6 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 6 menos 3 fatorial, ok? Que eu vou ter aí um total de 20 modos, né? Eu posso comprar 20 modos diferentes, de 20 modos diferentes eu posso comprar 3 doces, repetidos ou não. Quantas são as soluções inteiras e positivas dessa equação x mais y mais z igual a 10, né? Como a solução não pode ser nulas, vamos dizer que x é igual a mais 1, y é igual a b mais 1 e z é igual a c mais 1. Agora vamos descobrir os números de soluções que a, b e c podem assumir. Então eu tenho aí a minha equação x mais y mais z igual a 10, substituindo o x por a mais 1, o y por b mais 1 e o z por c mais 1. Aí nós temos a mais b mais c mais 3 igual a 10, a mais b mais c é igual a 10 menos 3, a mais b mais c é igual a 7. Então, utilizando a fórmula, ok? Eu tenho aí uma combinação de 3 letras, ok? Onde o meu resultado, a soma dessas 3 letras tem que ser 7.
dessas três variáveis, né? Então, na realidade, eu tenho uma combinação de 9 elementos, tomado de 7 a 7, vamos chamar assim. Então, eu tenho 9 fatorial dividido por 7 fatorial, que multiplica 9 menos 7 fatorial. E eu tenho 36 soluções positivas para essa equação.